Hoje é a lição de número 6, que tem por título A Justiça de Deus. A gente tem visto nesse trimestre, como diz o título da lição, né, a Justiça Divina, o título do trimestre, né, a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Embora seja no Antigo Testamento, como tem sido explicado aqui sempre nos inícios das aulas, embora seja o Antigo Testamento, embora seja um profeta do Antigo Testamento, mas as profecias de Ezequiel valem para nós hoje e assim valerá até a volta do Senhor Jesus Cristo. A gente viu na última lição falando sobre os falsos profetas, né? O que é o falso profeta, como se identifica o falso profeta, e hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Antes de fazer a leitura introdutória, a leitura bíblica em classe, eu quero expor já de uma vez que a justiça de Deus, nós vamos apresentar aqui 3 pontos interessantes, que o primeiro é identificar o juízo divino. O segundo, mostrar a petição que Deus não atende. Isso aí. A gente vai ver que em dados momentos, em certos momentos, por mais que você ore intercedendo por alguém, Deus não atende essa oração. Ah, mas Deus é um Deus misericordioso. Ah, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas a gente vai ver que Deus não atende a oração, nem sempre. Entende? E por último, a gente vai refletir ali a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. E a gente vai ver essas três pessoas importantíssimas na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 21. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 21. Os irmãos podem ficar à vontade de comentar, como é de costume, né? Escola Bíblica Dominical é para isso. E assim a gente vai aprendendo juntos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas, alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a terra, a tal terra, e disser: espada, passe pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, e a fome, e as nocivas alimárias, e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais.
Vê que esse versículo 21, ele termina diretamente ameaçando, podemos assim dizer, Jerusalém, Israel. Então, nós vamos falar sobre mais essa profecia do profeta Ezequiel. E é interessante a gente entender, contextualizando mais uma vez, que o povo de Deus, Israel, estava vivendo um momento, podemos assim colocar, de apostasia, um momento de rebeldia, tá? E Deus, ele não deixou o povo surpreso com o castigo, tá? Deus enviou vários profetas para alertar o povo, despertar o povo, entende? E nessa profecia, o profeta Ezequiel, ele está sendo, de uma forma genérico, né? Ele está generalizando todas as nações, portanto a gente pode ver no versículo 13 que ele diz, quando uma terra pecar contra mim. Então ele está envolvendo todas as nações, entende? E também sendo específico para Jerusalém, como a gente viu, para Israel, né, ou contra Jerusalém, como a gente viu no versículo 21. Então a profecia de Ezequiel, nesse capítulo, ele fala de uma forma generalizada e depois ele termina alertando Jerusalém, falando, olha, se tudo isso Deus fizer, o Senhor Jeová fizer com as outras nações, ele faz com as outras nações, por que não faria com Jerusalém? Entende? Só que parece que o povo, eles já não se sentiam mais intimidados com as profecias dos profetas. Entende? Então, o povo, eles recebiam a notícia, por certa vez, eles até podiam se consertar, mas depois voltavam de novo a cometer os mesmos delitos. Entende? Uma das que o povo fazia era o costume rotineiro de prestar sacrifícios, porque era dia de prestar sacrifício, e quando saía dali, voltava a pecar, viver uma vida aleatória, como se nada daquilo que eles tivessem acabado de fazer tivesse valor algum. Entende? Então Deus, ao passar dos anos, ele foi avisando. Olha, não façam isso. Despertem. Não pequem. Se arrependam. Se consertem. Só que o povo entrava no ouvido, saía do outro. Ou às vezes nem entrava. Né? Quebrava um pau no ouvido, como diz o ditado, e nada intimidava o povo. E eles ficavam como é que a gente pode dizer, nessa rotina automática. Não se tinha mais arrependimentos. Abrindo um parêntese para a nossa meditação, infelizmente, nos dias de hoje, existem muitos irmãos que estão nesse automático. Hoje é domingo, vou à igreja. Só que vem à igreja de uma forma automática, porque é domingo. E não porque reconhece que precisa se arrepender, que precisa se alimentar, que precisa adorar o Deus, que isso aqui é um culto ao todo soberano, entende? E que a gente não está na presença de um pastor, a gente não está só na presença de um ministério, mas a gente está na presença do nosso Deus. E aí muita gente vem para a igreja, chega aqui, cultua, canta, ora, prega, mas quando sai dali para fora, o resto da semana, ou a semana que se inicia, ele vive uma vida totalmente contrária daquilo que ele apresentou ser aqui dentro. Então, é dessa mesma forma que o povo vivia. E hoje existem pessoas que vivem assim. E não entendem por que Deus não abençoa, por que minha vida está sempre assim, eu estou sempre dedicado, mas vive uma vida paralela lá fora. Né? E com base nisso, Deus ele avisa sobre a justiça divina. Pode falar. Hoje em dia é assim também, né?
Sim. Se Deus dá uma profecia, às vezes, na igreja, uma pessoa vem, a outra, ela faz de conta que não escuta. Mas ele deu a profecia e ele vai cumprir com aquilo. Exatamente. Né? Eu sei porque comigo aconteceu isso. Ele disse para mim que eu tinha que fazer assim porque ia acontecer. Passou 10 anos. Passou 10 anos e aconteceu. Porque ele falou, aconteceu. E não foi. E não foi coisa boa porque eu não obedeci. E não sei o que eu passei. Tá vendo? E exatamente. E esse é o primeiro ponto da nossa lição de hoje, que sempre que Deus ele vai castigar ou ele vai permitir, né, que você passe numa provação, Deus ele não te pega de surpresa. Entende? Deus ele não te pega de surpresa. Deus ele avisa. E esse é o primeiro ponto da nossa lição de hoje. Deus ele sempre avisou. Ele sempre avisou o povo. Olha, povo, eu vou castigar vocês. Povo, preste atenção. Povo, acorda, desperta. Então, Deus, a gente vê em todas essas profecias que Deus, ele não pega, não deixa ninguém... Obrigado, irmão. Ele não pega e não deixa ninguém de surpresa. Deus não faz surpresa. Entende? Ele avisa. E ele vem avisando. Né? A experiência que a irmã teve foi a mesma coisa com o povo de Israel. Foi a mesma coisa com o povo de Israel. Israel vinha pecando, Deus vinha anunciando. Então, nós vemos qual é o propósito do discurso profético. Tá? O propósito do discurso profético é, literalmente, avisar o que Deus vai fazer. Porque ele vai com carinho, né? Ele fala com carinho. Vai com carinho. Entende? Ele fala com carinho. Deus, ele é amoroso. Deus, ele é bondoso. A vontade de Deus é abençoar o seu povo. Entende? A vontade de Deus é que o povo, o seu povo, seja abençoado. Porém, como abençoar alguém que não quer ser abençoado? Entende? Então, o povo, Deus estava ali. Em outras palavras, a gente pode falar assim, Deus estava ali falando assim, povo, olha só, eu tenho tanta coisa para vocês, eu quero fazer tanta coisa com vocês, tem tantos planos, tantos mistérios que vocês não são capazes de imaginar, só que vocês não estão me dando essa oportunidade para que eu faça isso. Aí é uma meditação de que a presença de Deus no meio de nós, no meio do povo de Deus, é uma coisa sempre muito boa. A presença de Deus, ela é magnífica, ela é soberana no nosso meio e é essencial, precisamos. Porém, quando nós estamos em rebeldia, a presença de Deus não se torna bênção no nosso meio. A presença de Deus se torna justiça em nosso meio. Porque Deus, ele não tolera o pecado. Então, o que Deus faz automaticamente? Corrige. E muitas das vezes a correção é dolorosa. Entende? Aí a gente acha, mas que Deus ruim é esse? Mas que Deus é esse que permite isso? Mas que Deus, né? É o que mais a gente ouve quando acontece uma grande tragédia. Mas que Deus é esse? Eu tenho uma experiência dessa, que em 2011 aconteceu no meu bairro, uma tragédia lá, natural, né? Deu uma tromba d'água no bairro e devastou o bairro inteiro. E muitos irmãos antigos, irmãos, né, de 30 anos de crente, 40 anos de crente, na rua murmurando. Que Deus é esse? Nossa, matou todas as nossas crianças. Como se ele não tivesse nunca pregado ou estudado o Antigo Testamento. Né? Se fosse esse o caso. Só que Deus, ele permite as coisas. Mas Deus, por que Deus permite? Porque não tem a história do livre-arbítrio?
né? Aí nessas horas, Deus é ruim porque deixa o livre-arbítrio. Só que as coisas vão acontecendo tudo por nossa própria culpa. Por que aconteceu nesse meu contexto do bairro ser todo devastado? Porque o próprio homem estava desmatando as coisas. Estava descalçando a montanha. Aí deu numa tromba d'água, desceu tudo, matou o bairro inteiro, mais de 800 pessoas. Aí vem falar que a culpa é de Deus. Então, Deus ele permite que a gente passe por certas coisas por nossa própria culpa. A presença dele no nosso meio vai ser dolorosa se eu estiver em pecado. Porque ele vai chegar e vai apontar o erro. Ele vai expor o pecado. E isso muitas das vezes pode ser vergonhoso, pode doer. A gente pode não aceitar. Entende? Mas a parte interessante, a parte importante que nós devemos nos atentar é que Deus nunca vai nos castigar sem antes nos avisar. Foi assim com a cidade de Nínive. Povo rebelde, povo pecador, mas Deus pega Jonas e fala, Jonas, vai lá, prega para Nínive. Não vou lá, porque eles são muito ruins. Esse povo não faz falta na terra, não. Esse povo tem que morrer mesmo. Vai lá e prega. E o povo era tão ruim que Jonas ficou com medo de ir. Mas Deus pega Jonas, bota lá, vai pregar. E o povo se arrepende. E aí, como ser isento do castigo de Deus? Com arrependimento. A partir do momento que Deus fala onde está o erro, onde estamos errando, se nós reconhecemos o nosso erro e nos arrependemos, estamos isentos da justiça divina, do castigo de Deus. Mas tem que haver o arrependimento. Então, como a gente disse, Deus, a vontade de Deus é abençoar o seu povo. Mas como abençoar um povo que não quer ser ajudado? Vem essa pergunta. Deus nunca deixa o povo sem um aviso prévio. Vamos ler lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Bota aqui na tela, por gentileza. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus, ele sempre vai dar o aviso prévio. Por que eu estou batendo muito nesse ponto? Deus sempre vai dar um aviso prévio. Porque nós precisamos despertar. Porque muitas das vezes, vou voltar naquele ponto, a gente vem tão automático para a igreja que a gente não se atenta na palavra que está sendo pregada, a gente não se atenta no estudo que está sendo ensinado, e Deus está falando com a gente. Olha, desperta, olha, se ajeita, se arruma. E a gente está achando que, não, isso é só uma passagem do Antigo Testamento. Não, o pastor só está fazendo ali uma analogia. Desperta, porque Deus não deixa o seu povo sem aviso prévio. Entende? Ele sempre vai avisar. Quando a gente leu o versículo 13, como eu disse, o versículo 13 do capítulo 14 de Ezequiel, ele diz, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim. Essa parte está mostrando que essa profecia, ela não tem povo específico e nem época específica. Essa parte, ele está nos mostrando que ela é
generalizada quando uma terra pecar contra mim. Deus ele começa abrindo para todas as nações a profecia. Deus começa alertando para todas as nações. Então vale para nós hoje? Vale para nós hoje. Ah, mas hoje nós vivemos no tempo da graça. Deus não vai castigar o povo como castigava no Antigo Testamento. Você vai pagar para ver? Você vai viver a vida do jeito que você está vivendo? Você vai pagar para ver? Eu prefiro não pagar para ver. Ah, mas senão ele estaria indo contra a sua própria palavra. Você vai pagar para ver? Eu prefiro não. Entende? Esse deve ser, ou essa deve ser a linha de pensamento de um cristão temente a Deus. Eu não quero pagar para ver se Deus hoje vai me castigar, vai me punir como punia, como castigava o povo antigamente. Porque hoje nós vivemos no tempo da graça. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E muitas pessoas se defendem e se justificam por causa disso. Ah, é o tempo da graça. Deus sabe que eu erro. Deus sabe que eu sou pecador. Lógico que Ele sabe. E é por isso que a gente deve tomar cuidado. Porque como a gente sempre tem falado, Deus ele tem um limite, Ele tem uma medida. E toda vez que eu ignoro, toda vez que eu vivo a minha vida me garantindo no tempo da graça, eu estou enchendo esse limite. E eu não sei quando que esse limite vai engargalar, vai encher, vai transbordar. Então eu prefiro não pagar para ver. Eu prefiro buscar a Deus, tentar viver uma vida de santidade. O erro é iminente, o erro vai acontecer. O pecado, nós vivemos no pecado, o mundo jaz no maligno, o mundo está no pecado. Só que eu não posso ficar na mentalidade de que, se eu errar, Deus me perdoa. Porque aí não há arrependimento. Se eu ficar nessa mentalidade, que, vou fazer isso aqui, estou vivendo assim, mas Deus conhece meu coração, Deus sabe como é que eu sou, Deus sabe que eu erro mesmo, mas eu peço perdão. Cuidado com esse pensamento. Porque é numa hora dessa que eu nem vou falar do castigo de Deus, porque Deus ele perdoa o pecado, mas a consequência do pecado Deus deixa vir sobre nós. Entende? Eu tenho que pagar pelo meu erro. Aí numa dessa que você está vivendo nessa linha de raciocínio, tem uma consequência de um ato que você tenha feito que pode custar muito caro. Pode custar a sua vida, pode custar a sua liberdade. Você pode se envolver numa polêmica e o seu nome vai para onde? Para a lama? Aí você vai falar, mas por que Deus não me livrou? Deus me perdoa. Ele te perdoa, está no tempo da graça, Ele vai te perdoar. Nessa linha de raciocínio. Só que a consequência do seu pecado, você vai sofrer. Você tem que pagar pelos seus atos. Daí eu digo mais uma vez, por que vou viver apostando e pagando para ver que Deus sempre vai me perdoar? Se eu temo a Deus, se eu sei o poder que Ele tem, se eu sei que é o Senhor dos Senhores, por que eu vou viver nessa linha de raciocínio? Então, a primeira parte da profecia, nós temos essa expressão. Quando uma terra pecar contra mim, ele está generalizando. Ou seja, existe inúmeras formas de Deus castigar o seu povo. Existem inúmeras formas. E principalmente o povo que não dá ouvido à sua palavra. Esse é o maior erro que o povo de Deus pode cometer. E é o maior erro que o povo de Deus normalmente comete. É não dar ouvido à palavra. Quer falar?
Na verdade, o que eu acho que acontece muitas vezes é justamente pela misericórdia de Deus, que a gente não sente o impacto imediato do nosso pecado. A gente está falando assim, até quando eu consigo estender isso? Certo? Eu falo isso que assim, obviamente, está falando de pecado, uma coisa assim, mas eu falo isso na questão, por exemplo, cuidar da saúde. Eu falo, por exemplo, ter cuidado de perder peso, é uma coisa que eu tenho ainda faz tempo. Eu já tive problema na coluna, já fui parar em cama do hospital porque minha coluna travou, eu posso passar por cirurgia. Tudo isso vai acontecendo e eu meio que assim, até quando eu consigo estender isso? E aí eu fico pensando que na verdade o que acontece muitas vezes, a gente fica pensando, a gente vive uma vida para evitar a consequência ruim, não para receber a consequência boa. E eu acho que muitas vezes a gente não conhece a consequência, a gente não sabe qual que é o lado bom de repente de eu me cuidar e estar saudável e tudo mais. Faz tanto tempo que eu não sou assim que eu nem lembro mais. Mas eu fico pensando que durante a pandemia, eu perdi 30 quilos durante a pandemia. O problema é que eu perdi, eu achei de novo, né? Esse é o problema, tem que eliminar, né? Exato. Mas durante a pandemia eu perdi 30 quilos. E aí naquele momento que eu fiquei magro, eu estava saudável, não estava sentindo dor nas costas, estava com disposição, assim, eu estou vendo qual é o lado bom. Mas mesmo assim, para mim não foi o suficiente. Então, é mais um questionamento aberto para todo mundo e para mim também, que é uma das coisas que eu pergunto para Deus, onde que a gente consegue vivenciar ou perceber de tal forma o bom de Deus para que a gente não tenha que precisar ficar discutindo a consequência do nosso erro. Acho que esse é talvez para 2023, já que hoje é dia 1º, a gente pode ter ainda como é que fala, as resoluções de ano novo ainda estão bem altas, né? Como que a gente consegue entender o bom de Deus para que a gente não tenha que ficar preocupado com a consequência? É que quando Deus avisa, a gente não, hoje passou. Então, deu certo, né? O outro dia passou, né? Pois é. Não Esse é o aconteceu problema. nada. Esse é o problema, né? Esse é o problema. E quando aconteceu comigo, Deus avisou. Não vou ainda. Não, vou esperar. Mas quando aconteceu, quando ele cumpriu o que ele falou, doeu muito. Só eu sei. Né? Pois é. E é exatamente o que o irmão Luiz está dizendo, né? O ser humano, ele quer, ao invés de procurar viver a coisa boa, né? Ele fica tentando evitar a ruim. Gente, Deus ele é tão maravilhoso que ele tem tanta coisa boa para a nossa vida, entende? Que a gente não tem noção, sabe? A gente não tem noção. A mente do homem é incapaz de entender os planos que Deus tem para a nossa vida, sabe? E aí a gente fica querendo sempre justificar o nosso, como nós vivemos. Eu sempre tenho uma justificativa para o jeito que eu vivo. Não, eu vivo assim por causa disso, por causa daquilo, mas é por causa disso, por causa daquilo, né? Porque é isso, que é aquilo, né? Que é o que o nosso irmão está falando. Então, por que a gente não para de justificar, de se justificar e procura viver do jeito que tem que viver? Sendo servo de Deus. Pode falar. Isso que vocês falaram, tanto o irmão quanto o pastor, você pode ver que às vezes você pega e tira uma resolução por uma semana, 2 semanas, você pega e vai marcar aqui numa agenda, vou fazer hora a hora certinho. Eu vou comer isso, não vou assistir isso e a hora que eu fico lá sentado jogando videogame, eu vou ler ali, um exemplo. Aí eu vou lá uma semana, poxa, primeira semana, poxa, que legal, consegui fazer. Passa uma segunda semana, consegui fazer. Terceira semana vem uma bomba lá que não sei quem lá jogou pro outro lado. Que se lasca, hoje eu preciso sentar dar um outro jeito, fazer um outro negócio aqui, hoje eu tenho que dar uma pausa nisso daqui. Foi uma coisinha às vezes que é bem besta, e aí você tirou um dia, às vezes acabou esquecendo do segundo, terceiro, você passou às vezes um mês fazendo. Precisou só de uma coisa para você esquecer aquilo ali e de repente, já tem uma outra rotina. Eu acho que aí é um outro ponto também que principalmente nas coisas de Deus, como a gente tem essa questão de que Deus é santo, aí ele não tem, às vezes a gente tem, e acho que essa é até uma coisa que o inimigo põe na nossa mente, então tipo assim, já que passa boi, passa boiada, entendeu? Já que você fez uma coisa errada, eu falo ao pessoal, não quero comer, eu sempre uso o exemplo de comida, por exemplo, por motivos óbvios. Então, por exemplo, não vou comer doce. Aí alguém vai lá e me dá uma caixa, um bis. Eu falei, já comi um bis, eu posso comer uma caixa. Mas que Deus está falando assim, só porque você escolheu um dia, no outro dia começa de novo. É isso aí. E aí, nessa prática, né, eu acho que assim, né, obviamente que é uma das coisas que a gente tenta em relação a Deus também, a gente fala assim, Deus, hoje realmente perdi a linha, briguei, fiz alguma coisa, não consegui focar, não consegui ler a palavra,
no outro dia você acorda, ó, é como se nada tivesse acontecido. Vamos começar um dia novo de novo, escolher e tentar fazer. E eu acho que, em teoria, isso é muito fácil de falar. Mas é que a nossa mentalidade tem que ser assim, tudo ou nada. Eu acho que esse é o... Tem que aprender a conviver ser com o humano- dia que você errou anterior para não fazer o Nesse ponto, o ser humano é muito literal, né? Nesse ponto, o ser humano é muito literal, né? Que já vacilei mesmo, ou seja, estou dentro d'água, né? Agora eu vou nadar. Então, mas não podemos. É o que eu costumo dizer aqui, eu sempre digo aqui normalmente, que essa é a nossa maior luta nos dias de hoje. No passado, os nossos irmãos da fé, eles tinham que lutar pela própria vida, para servir a Deus. Eram perseguidos, eram jogados na arena de leão, eram jogados na cova dos leões, né? Jogados na fornalha, Um peixe de levar. né? Queria fugir da responsabilidade, o peixe pegava e vomitava de volta na direção que tinha que ir. E hoje? Hoje nós não temos ninguém botando faca no nosso pescoço. Nós não temos ninguém perseguindo a gente, vigiando a gente vir para a igreja. A gente pode estar aqui dentro à vontade, que a gente sabe que não vai entrar ninguém aqui, ou apedrejar e tacar fogo na igreja com todo mundo dentro. Então, o que se torna a nossa maior luta? É a gente vencer a gente mesmo. Sabe? Porque aí, na verdade, a nossa briga é contra ser morno. É isso aí. Nos lugares que tem perseguição, você não tem escolha. Ou se você é cristão, não tem cristão, tipo... Ou tu é ou tu de, não é. de vez em quando eu vou na igreja, eu tô cansado, eu não vou hoje. Exatamente. Eu falo, eu fui lá para a Arábia Saudita lá. Não, cara, na Arábia Saudita, você quer ser cristão lá, você, tipo... Não tem meio termo. Não, só tem um aplicativo da Bíblia aqui, eu não sou muito crente lá, não tem esse negócio. Isso aí. Não, eu sou cristão, mas eu não ligo para essas coisas aí, não, tudo bem fazer isso, não. Então, eu arrisco dizer que assim, a vida pode ser mais difícil para quem está nesses lugares, mas é mais fácil você ser cristão, no sentido de... No sentido, você não tem escolha. Tem que ser literal. Tem que ser literal. Não dá pra ser morno. Quer falar, Cátia? Não sei, eu não acho que, de certo ponto, eu discordo. Eu acho que uma cidade hoje em dia, onde a gente vê o gender, você botar suas posições como cristão é uma coisa dura. Você vai ter que brigar, você vai ter que mostrar posição, isso tudo custa também, Sim. né? Eu acho que é muito, numa cidade como Berlim, realmente quando você toma uma posição, realmente eu sou cristão, eu tenho aquilo, eu acho de certa forma difícil. Mas eu acho que o interessante é que a gente esquece que Deus é justiça. A gente pede um Deus longânimo, mas esquece ao mesmo tempo que Deus é justiça. Então uma coisa vai a outra, né? Porque a longanimidade dele é boa, mas ele é justo, porque a palavra é justa, ele não deixa nada passar. E o que o homem plantar, isso ele colherá, né? Então, Tá cansado. Mas eu concordo com a irmã, por exemplo, numa cidade como Berlim, a gente se posicionar como cristão, e muitas das vezes a gente vai ser discriminado, a pessoa não vai querer mais ter tanto papo, porque principalmente Berlim, que é esse misto de cultura, esse misto de pessoas, né? Mas mesmo assim eu não acho tão difícil quanto você ter que, ou você é quente ou você é frio. Sim, mas é uma questão talvez de tempo, né? Agora é porque todo um processo demora. Eu acho que a gente está voltando, eu diria que quase todas as guerras que existiram tem alguma coisa com religião, né? Sempre você vê, teve as cruzadas, parece que não, mas hoje em dia esse tema de religião está debaixo de muitas guerras. É um processo que a gente está vivendo, talvez a gente não viva isso, mas talvez os nossos filhos vão viver isso. Sim, É um processo, é um processo, a gente está começando só a ver a ponta do iceberg, né? Mas num local onde as posições cristãs, que quando você vai lá, vai dizer que você acha que o gender é mau, vai dizer que outra estava vai dizer que não existe essa história de homem e mulher, é como eu acho, vai dizer que Deus tem outro plano, vai dizer isso, vai dizer que Jesus é Salvador, vai dizer, como eu falei, vou falar de Jesus, o pessoal ri da tua cara. Esse é só o começo. Não sei o que dizer.
Hã? Tem que dizer. Não estou dizendo que você não tem que Sim, sim, sim. dizer. O meu Vamos problema lá. é esse. É que os sinais eles estão aí, né? O Então, problema é mas- que eu acho que a justiça de Mas Deus... a irmã tá certa em dizer que é só a ponta, entendeu? Porque senão a Bíblia não ia se cumprir, não vai se cumprir. A tendência é piorar, literalmente, a ponto de voltar assim no mundo todo a igreja ser perseguida de novo, entende? Portanto, hoje a igreja, como a irmã está expondo, né, de uma certa forma a igreja hoje é censurada em determinadas coisas que você fala. Como a irmã está dizendo, vai dizer, para tu ver a confusão que tu arruma. Né? Então, quando João, se você tiver, até mesmo em certos casos, você está fora. Então, mas Vai ser pedagogo, vai dizer, não, É. não creio, essa história de gender, eu tenho uma outra posição, eu acho que Deus fez... É o preço que a gente paga. Aí você fica na Pois é. encolhida, mas é a perseguição. Então, Aí você fica na encolhida, mas você tem que valer o é tempo, isso que a né? gente está falando. Você fica na Você encolhida. vai falar uma lição ainda sobre Noé, Jó e Daniel, que são exemplos claros Claro. exatamente disso. Eles tomaram Exatamente disso. posições. Noé falou, meu, constrói uma arca. Ele podia falar assim, pô, mas se eu construir a arca, eu vou falar que eu sou louco. Ele construiu a arca, o pessoal rindo. E demorou 100 anos, né? 100 anos ouvindo, o pessoal falou, você tá louco, que chuva. Rindo, abusando. Entendeu? Daniel é a mesma coisa, Daniel foi parar na cova. Porque não quis fazer o que o... Então assim, cada um desses que a gente vê, e na verdade, de repente, a nossa posição é essa. Às vezes Deus te coloca numa situação que você tem que ir ativamente contra algumas coisas que existem. Em alguns pontos não, algumas coisas é só o crente querendo ser boca aberta e querer brigar quando não tem briga. Mas em alguns pontos não, se estão começando a colocar alguma coisa, o Espírito te fala, olha, aqui você tem que botar o pé no chão e vai ter que comprar briga. Tem que se posicionar. Uma hora a gente vai ter que comprar briga. Uma hora não vai ter como. E é isso que a Bíblia quer de É nós, isso. né? Mas pode ver que sempre tem alguém que tem algum problema, né? Ali é que você entra com Deus. Você fala da palavra de Deus, né? Sempre tem alguém, quando você conversa, você não pode chegar assim na pessoa e, né, atrevida e falar, não. Você conversa, você escuta ele, né? E ele sempre tem, tem uma situação dele que está, né? Sim. E você dá uma palavra Pois pra é, ele, né? Fala de Deus para ele, fala de Jesus para ele. eu creio, e é isso que eu procuro buscar de Deus e procuro viver, porque eu creio muito na ação do Espírito Santo na sua vida como mensageiro de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta eu ter conhecimento acadêmico o suficiente para argumentar e debater com ninguém, porque é o Espírito Santo na minha vida que vai me mostrar a porta para eu entrar com o meu conhecimento acadêmico. Por isso, esse é o que eu creio. Por isso que, por mais que a gente tenha conhecimento geral, bíblico, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, porque Ele é quem nos guia. Ele é quem nos ensina. Ensina o que se eu já sei tudo? Você acha que você sabe tudo, mas você não sabe pegar um gancho numa conversa para expor o seu entendimento, o seu conhecimento. Entende? Então, a gente deve ter em mente que sim, nós vamos ter que encarar, nós temos que encarar os fatos, nós temos que bater de frente, já que nós somos cristãos. Porém, se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito, nós vamos ser isentos de acusação, de deboche? Não. Mas pode ter certeza que a semente vai ficar plantada quando você se posicionar. Entende? Para isso, nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, enche a minha vida. Me guia, me ensina, me mostra, me dá sabedoria. Porque conhecimento e sabedoria são duas coisas distintas. Entende? A sabedoria é você saber usar o seu conhecimento. Isso é que é sabedoria. Entende? Se eu puder dar um testemunho de 1 minuto e meio, essa questão que a gente está falando. Eu trabalhava com um amigo amicíssimo meu hoje, a gente trabalhou junto, fez faculdade junto, e ele era espírita, terceira geração de espírito, o avô tinha centro espírito, o cara assim, kardecista do tipo... Não tinha como. E aí eu lembro que eu orando assim, a gente pensava, como eu vou falar de Jesus pra esse cara, né? Porque não, Jesus é o grande mestre, ele é um cara super religioso, assim, mas. E eu falei, Deus, não tem abertura, né? Então na minha cabeça eu pensei, não tem como. Aí um dia eu cheguei de carro pro trabalho, parei no estacionamento e eu senti, só fica no carro, eu fiquei lá fazendo uma oração,
daqui a pouco ele encosta o carro do lado. Ele nunca vinha de carro. Aí eu saí, né, tal, falei pra ele, ele falou assim, vem cá, eu entrei no carro e comecei a chorar. Aí eu, 7 da manhã, o que tá acontecendo? Ah, meu pai bateu na minha mãe, começou a chorar. E aí eu senti Deus falando assim, você tem que orar por ele. Eu falei assim, tá bom, né? Eu falei assim, ó, posso fazer uma oração? Tá, tudo bem. Só que eu fui fazer oração, tipo, pai, obrigado, tal, oração básica. Só que eu senti Deus falando assim, não, você tem que repreender. Eu falei assim, mas Deus do céu, como é que eu vou expulsar demônio? Eu falei, quer saber, Deus, você mandou? E aí eu fiz uma oração de crente mesmo. Você repreender, espírito maligno que destruiu a família, tal, meu. Terminou a oração, Senhor, nossa. A sua prece me deu até paz, eu, tá bom, né? Acabou ali. Isso. O negócio é eu acreditar, né? Aí ele voltou pra casa, aí falou que já tinha acalmado. Você falou assim, olha, depois você fez aquela oração, então. Fiz essa oração e foi. Mas nunca mais discuti, nunca teve abertura nem nada. Passou 3, 4 anos, eu fui trabalhar em outra empresa, fui pra outra tudo mais, e ele falou assim, ó, eu vou. E a gente se manteve contato assim, mas não tava tipo, convivendo mais, né, na faculdade. Ele falou assim, ó, eu vou casar, eu quero que você esteja no meu padrinho de casamento. Tá bom, né? Tipo, eu e uma menina da faculdade, não sei o quê. Aí eu perguntei, onde é o seu casamento? Ele falou assim, mas você é na igreja e tal. Aí eu, da parte de quem? Eu perguntei pra ele. Ele disse, não, eu tô indo na igreja. Não. E aí o Espírito falou comigo assim, ó, aquela oração que você fez lá, eu usei pra trabalhar, e aí foi outras coisas que foram acontecendo e nunca na minha vida eu imaginei que essa pessoa ia se tornar um cristão. Então assim. Glória a Deus, né? Pra Deus não existe possível. Então é isso que eu falo, e Deus é risada. Você está tão preocupado achando que tem 3 gerações de cardecistas que Deus não vai falar? Para Deus não é nada. É uma oração que eu faço e eu altero É isso tudo. aí. Então. Mil e um motivos pra ser pentecostal. Né? Então a gente faz, mas o que eu falo, às vezes é isso, por exemplo, às vezes é um posicionamento, às vezes é uma coisa que Deus usa para transformar lá na frente. Exatamente. Né? E às vezes, tipo, quando a nossa covardia, tu vê, se ele não ora, né? Mas eu acho que o interessante é o testemunho que ele deu. Me lembrei também quando eu fui tentar falar lá com os rapazes lá do mercado, falar de Jesus. Foi a situação. Mas a Bíblia diz que a gente deve pregar em tempo fora de tempo, né, rapaz? É isso aí. A gente deve pregar em tempo, mas pode ser até que no momento tenha sido meio chato, meio não passa muito, mas a Bíblia diz que a gente tem que pregar A em semente fica plantada. tempo fora de tempo, rapaz. Joga, a gente nunca A sabe. semente fica plantada. E é Deus quem faz germinar a semente. Sabe? Não é a gente. A gente se preocupa com o crescimento da semente. Ah, mas como é que vai ser? Deixa na mão de Deus. Só planta. A gente só semeia. Né? E é Deus quem faz crescer. Bom, vamos voltar para a lição, até porque as horas já estão avançadas, a gente não saiu do primeiro tópico. O segundo ponto, quando eu estava falando que a profecia ela era generalizada, o profeta ele exorta dizendo assim, olha, estenderei, no versículo 13, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. O que acontece? Uma das formas que Deus permite o castigo é tornar instável o sustento do pão. E como que isso é feito? Como que isso vai ser feito? Olha só, o castigo de Deus para a nossa vida, ou a permissão de tempos difíceis da parte de Deus para a nossa vida, pode ser agora ainda nessa vida, ou pode ser naquele grande dia. Se nós vivemos, eu pequei, nada me aconteceu, e aí a gente cai no nosso contexto que a gente está aqui debatendo, de que passou um dia, passou outro, né? Já fiz ontem, vou fazer hoje de novo, e aí nada acontece, mas se não veio nessa vida agora, vai vir no final dos tempos. E naquele grande dia nós vamos ter que dar conta dos nossos atos. Aí vamos ler rapidamente lá, Mateus capítulo 24, versículo 7. Olha o que ele diz. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Agora vamos lá para Apocalipse 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada,
e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O castigo de Deus pode vir, Deus pode permitir que você passe num vale aqui ainda, mas se você acha que mesmo pecando, mesmo errando, está tudo na maré mansa, cuidado, que naquele grande dia não haverá escape. E aí o interessante que eu quero expor é que Deus ele bota aqui na profecia como fome, extermínio dos moradores e até dos animais. Ele fala de fome, ele fala de peste, ele fala de feras. O que acontece? No versículo lá do nosso texto base, no versículo 17 e 21, ele diz assim, no versículo 17: ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passe pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Aí o 21 ele diz, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e as pestes contra Jerusalém para arrancar delas homens e animais. Veja que Deus está falando de fome, ele está falando de espada, está falando de peste. Por que a fome? Olha uma das coisas que o povo fazia. É Deus quem fertiliza a terra. É Deus quem permite a chuva cair. É Deus quem permite o sol brilhar sobre as plantinhas, para que as plantinhas cresçam, para que dê frutos, né? Porque a terra é uma obra magnífica que Deus fez e tudo funciona perfeitamente. A gente pode ver, o inverno as árvores parecem estar mortas, chega a primavera, vem todo o brilho novamente, entende? Só que o povo coletava todas as coisas que Deus estava abençoando para ofertar a quem? Baal. E aí, a gente pode ler lá, bota lá Oséias, capítulo 2, versículo 8. Olha o que ele diz. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Deus, ele dá tudo. E aí o povo pegava e ia adorar outro Deus, com as coisas que Deus estava abençoando aquela terra. Aí Deus, a primeira coisa que Deus fala é de fome, de seca. Ele diz, tornarei instável o sustento do pão. A primeira coisa é a seca. Vocês estão usando as coisas que eu estou permitindo a terra produzir para adorar outro Deus? Não vai ter seca. Aí a gente vê aqui, Jeremias, capítulo 12, versículo 4. Jeremias, capítulo 12, versículo 4. Ali. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Primeira coisa que Deus permite, ou permitiu, tá? A gente vai poder trazer aqui para os nossos dias de hoje, mas Deus permitiu a seca. Então é isso que vocês estão fazendo? A seca. Então acabou a colheita. Aí ele usa o termo a espada. É uma linguagem figurada para falar de quê? De guerra. Deus, ele permitiu o povo perder uma guerra. Muitas pessoas morreram. Deus, ele permite a morte. Ele permitiu a espada. Lembra lá no começo da lição, quando eu disse assim, a gente vive baseado na desculpa, na justificativa do tempo da graça, e aí eu faço mesmo, porque Deus vai me perdoar, porque eu vivo minha vida assim mesmo, porque Deus sabe como é que eu sou. Só que aí lembra quando eu falei que a consequência dos nossos pecados, Deus não nos livra. Ele permite ser passado. E aí, dependendo dos atos que você está cometendo, achando que vou ficar de boa,
pode custar a sua liberdade, pode custar a sua vida, pode custar muito caro, pode custar o seu nome. Entende? É o que Deus está falando para eles aqui, olha. A espada, se ele disser, como a gente leu aqui no versículo 17, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra, eu vou arrancar homens e mulheres. A morte, a guerra e a peste. Ele fala de peste também. A peste vinha por causa das mortes dos homens que ficavam lá, os corpos mortos, caídos em todas as partes. E por conta da decomposição daquele corpo, muitas doenças surgiam e pegava-se a peste. A guerra ia lá e acabava com toda a agropecuária daquele povo, acabava com as fazendas, as terras, as plantações. E aí vinha a fome, vinha a escassez. Deus, ele permitia muitas coisas acontecer com o povo por conta deles não ouvirem a sua palavra. Aí o parênteses que eu quero abrir. Assim como o povo naquela época pegava as coisas que era teoricamente para adorar a Deus e servir a outros deuses, Deus, com aquilo que eles adoravam outros deuses, também os castigava. Eu estou dando alimento. Já que vocês estão pegando, porque naquela época não tinha dinheiro. Naquela época, as ofertas, os dízimos, as adorações eram com as colheitas que eles davam. Essa era a moeda da época. E Deus chega e fala, já que vocês estão adorando a outros deuses com o que vocês têm, então eu vou parar de prover. Aí eu fiquei em casa pensando e falei, a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Por exemplo, eu quero muito comprar um carro para eu poder vir para a igreja. Porque eu quero um carro para ir para a igreja. Só que aí eu consigo comprar um carro, porque eu trabalhei muito, guardei muito dinheiro, comprei um carro para vir para a igreja. Só que depois que eu entrei no carro e vi que o carro pode me dar tudo, me levar para onde eu quiser, a última coisa que eu penso é vir de carro para a igreja. É vir para a igreja, né? É vir para a igreja. Então, a última coisa que passa pela minha cabeça, se der, eu vou. Aí o que acontece? O carro começa a dar problema. As coisas começam a ficar mais caras. Aí pode ser uma fechada no cruzamento, eu bato com o carro. Aí eu começo a falar o quê? O inimigo está furioso com a minha vida. Deus está permitindo você desfrutar daquilo que você está usando para adorar outras coisas. Deus está permitindo a escassez. Aí a gente não entende. Eu quero trabalhar para ter muito dinheiro. Aí eu vou lá e junto muito dinheiro. Aí vem a soberba. Aí eu fico um cara soberbo. Aí eu já não gosto nem de apertar a mão de qualquer um. Aí eu já não gosto nem de ficar perto de quem não tiver vestido no mesmo nível que eu. Aí Deus faz o quê? Permite a miséria entrar na minha casa. Para eu abaixar a minha soberba, para eu descer do meu degrau. Manda uma doença. Né? Manda uma doença que eu tenho que gastar meu dinheiro todo para me tratar. É o que a gente mais vê. Você tem dinheiro, mas não pode desfrutar? Não pode, entende? Pois é, eu já vi casos da pessoa ter dinheiro, mas gasta o dinheiro todo com remédio, com médico, com hospital, com cirurgia, com tudo, e não desfruta do dinheiro. Aí, pode alguém pegar mais água, por favor? Obrigado. Aí a gente já pega e fala assim, o inimigo está furioso com a minha vida. Nossa, estou passando num vale, mas peraí. Para você estar passando num vale, se não é Deus te moldando, porque o deserto é escola. Pode ver na Bíblia que toda vez que o povo, até o próprio Jesus Cristo foi para o deserto, foi para aprender. Deus permitiu que o povo rodasse 40 anos no deserto porque o povo precisava aprender, precisava
tirar os velhos hábitos do Egito. Precisava alinhar. Portanto, a primeira geração que entrou no deserto não foi a que entrou na Terra Prometida. Foi a segunda e terceira geração do povo que peregrinou pelo deserto. Então, o deserto é escola. Então, sim, às vezes Deus vai te jogar no deserto porque Ele quer te ensinar, Ele quer que você cresça. Uma árvore, para crescer, ela precisa ser podada. Só que outra coisa é eu entrar no vale sozinho. E por que Deus permite eu entrar no vale sozinho? Por causa do meu ego. Por causa do que eu uso, que era para ser para as coisas de Deus, eu uso para tudo, menos para as coisas de Deus. O castigo, como eu disse, ele pode vir agora. E se você está vivendo uma vida que faz de tudo e não sente o peso da mão de Deus na sua vida, se preocupa não. Quando Jesus voltar, tu vai ter que dar conta disso tudo. Só que por enquanto nós ainda temos a chance do arrependimento. Agora quando Jesus voltar, acabou. Quando ele abrir o livro e puxar o teu relatório de vida, aí dali, meu, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta dizer o famoso, mas Deus, poxa Deus, é dali para baixo, dali para o fogo do inferno. Então, isso nos mostra sim que Deus pode nos permitir passar por provações imediatas, por conta do nosso mau comportamento, por conta da nossa soberba, por conta do nosso ego, por conta de não saber reverenciar o Deus certo. Porque muitas das vezes o Deus é o dinheiro, muitas das vezes o Deus é o carro, muitas das vezes o Deus é o filho. Quanta gente que pega o filhinho e bota na frente de Deus? Não, porque o filho é tudo. Cuidado. Cuidado. Se há alguma coisa que te impede de servir a Deus e você orar a Deus, tira tudo que lhe impede de te servir. Cuidado que pessoas podem morrer. Então, vamos nos arrepender, vamos olhar para nós mesmos e vamos tomar cuidado. Não queira pagar para ver. Amém? Quer ir? Segundo ponto, a gente vai ter que dar uma acelerada. Segundo ponto, é aquele ponto onde a gente falou que das orações que Deus não atende. Só que antes da gente entrar no ponto orações que Deus não atende, lá Sodoma e Gomorra, Abraão, quando recebeu os anjos e recebeu a notícia que Deus destruiria Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. E Deus estava disposto a não destruir Sodoma e Gomorra se houvesse nela pelo menos 10 justos. Ou seja, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque não havia 10 justos nela. Assim como também Moisés e Samuel intercederam várias vezes pelo povo e Deus perdoou o povo. Moisés, o povo errava, Moisés ia lá e pedia perdão a Deus, Deus perdoava o povo. Samuel, a mesma coisa, o povo errava, Samuel intercedia pelo povo, tem misericórdia do povo, Pai, tem misericórdia do povo, Deus perdoava o povo. Nós temos vários exemplos de que justos, homens de Deus, intercederam pelo povo e Deus perdoou o povo. E é baseado nesses homens, nesses exemplos, que hoje nós intercedemos uns pelos outros. É baseado nesses exemplos de Moisés e Samuel, de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, que nós hoje oramos uns pelos outros. O apóstolo Paulo nos ensina isso. O apóstolo Paulo nos orienta a gente orar, a gente ajudar. Por quê? Eram assim os pais da fé.
Eles intercediam. E Deus perdoava. Deus abençoava o povo. Porém, o povo, como eu disse, com Moisés, repetidas vezes, inúmeras vezes, pecava, errava, caía, Moisés orava, Deus perdoava, o povo voltava ao normal. Caía. Quando entrou como nação em Canaã, veio os juízes, mesma coisa, nada mudou no povo. O povo sempre vivia num ciclo de obediência e desobediência. Portanto, os profetas que nós estamos lendo, que nós estamos nos referindo, o papel deles era justamente falar ao povo: para de ficar rodando nesse ciclo aí de bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, e vive uma vida reta. Porque a medida de Deus está chegando. A medida de Deus está chegando. O povo não ouvia. Depois de inúmeras rebeliões dos filhos de Deus, depois de inúmeras vezes Deus perdoar o povo, chegou o limite de Deus para o povo. Mas e Provérbios que diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos? Aquilo que eu falei no início da lição. Deus tem um limite. Ele tem uma medida. Bota lá pra gente, por favor, 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 36, versículo 15 e 16. 2 Crônicas 36, versículos 15 e 16. Olha só. Vou ler na minha Bíblia. 15 e 16. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Aí o 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Deus tem um limite. Deus tem uma medida. Agora, o povo de Israel chegou num ponto que não tinha mais retorno. O povo de Israel errou tanto, o povo de Deus errou tanto, que não tinha mais volta. Não tinha mais volta. E Deus falou: chega. Não há mais perdão. Meu irmão, a gente vive no tempo da graça. Você vai pagar para ver? Meu irmão, a gente vive no tempo da graça. Deus, ele perdoa. Ele me conhece. Tu vai ficar pagando para ver? Deus tem um limite. A ira de Deus pode se estender sobre todo o povo. Vamos falar de nós aqui. A ira de Deus pode se estender sobre toda a igreja, como também só sobre a minha vida. Também só sobre a tua vida. Pode ser coletivo ou individual a ira de Deus. Eu não entendo por que eu estou passando nesse vale. Eu não entendo por que eu estou padecendo, se o resto da igreja está toda sendo abençoada. Quantas vezes Deus te advertiu? Quantas vezes Deus te falou? A gente viu no começo da lição. Deus, ele não castiga ninguém de surpresa. Ele sempre avisa. Se corrige. Coloca na posição. Se ajeita. Porque senão vai ter consequências. E a gente ignora. Veja que o profeta Jeremias, ele também intercedeu pelo povo e Deus recusou. E Deus foi muito duro na palavra dele
com Jeremias. Vamos lá, capítulo 14, versículo 21. Mostra Jeremias intercedendo pelo povo. Vamos ler o 20 e o 21. O 20 e 21 diz assim: Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu conserto conosco. Isso é Jeremias intercedendo pelo povo. Só que aí vem no capítulo 15, versículo 1, olha a resposta de Deus para Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e sai. Deus está falando assim, olha, esses dois homens, que foram grandes homens, nem se eles estivessem aí pedindo, eu não ia livrar o povo. Nem eles. Às vezes a gente fala assim, nem eles, e isso pode soar, tá, Moisés e Samuel. Só que nós estamos falando, quando a gente entende o que esses homens passaram, o que esses homens foram, e a gente tenta imaginar mais ou menos como seria a vida desses homens. Moisés liderando um povo de 400 mil homens, fora animais, fora crianças. Imagina essa multidão e um homem lá na frente, com um cajadinho na mão, toda hora querendo ser apedrejado. Querendo ser apedrejado, não. Querendo o povo querendo apedrejar ele. Toda hora o povo querendo matar ele. Imagina ele lá, meu Deus, perdoa o povo. Meu Deus, perdoa o povo. E Deus perdoava. O homem que falou assim, Deus, se o Senhor não for conosco, risca meu nome do livro da vida. E Deus falou, então tá, eu vou continuar com vocês. Olha a moral de um homem para falar com Deus. A gente não para pensar nesses detalhes. Mas você teria essa ousadia de falar, Deus, pode riscar meu nome do livro da vida se o Senhor não for conosco aqui. Eu não. Eu não vou falar isso não. Não sei o que o povo quer com Deus. Mas ele teve essa ousadia e Deus honrou a ousadia dele. Porque Deus o chamou. Deus o capacitou. Samuel, a mesma coisa. Deus falou para Samuel, falou assim, olha, Ana teve Samuel e falou assim, agora tu vai crescer só na obra do Senhor. Foi lá o Narizeu, né? Nazireu. Foi lá e entregou Samuel para crescer na obra. E aí, os pequenos Samuel chega para o sumo sacerdote e fala, bota a tua casa em ordem, senão tu vai morrer. O menino. O sumo sacerdote que o criava, o homem que conhecia a voz de Deus, e Samuel falava, bota a tua casa em ordem, senão tu vai morrer. Teus filhos estão envergonhando o nome de Deus. Então, quando a gente para ver quem foram esses homens, e Deus está falando, nem se eles estivessem aqui, eu livraria a alma do povo. É porque o negócio estava feio. Porque o negócio não estava bonito para o lado do povo de Deus. Então Deus ele dá essa resposta para o profeta Jeremias. Olha, não adianta interceder pelo povo, que eu não vou mais perdoar. A gente comete tantos erros diante de Deus, que aí quando a prova vem, a gente fala, oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Aí o vale não passa. A gente está melhorando, mas em nome do fulano. Né? Pois é. E aí, porque eu vivo, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, pai, eu estou em provação. A prova não passa, mas será por quê? Será por quê? A culpa é de Deus? Entenda uma coisa, por mais certo que eu seja, a culpa sempre será minha.
Porque tudo que eu faço hoje vai refletir amanhã, vai refletir daqui a um ano, vai refletir na vida da minha filha lá quando ela estiver casada e com seus filhos. Se Jesus não voltar antes. Então a culpa é sempre minha. Se acontecer coisas boas, se acontecer coisas ruins. E eu não posso querer imputar a Deus e obrigar a Deus que me livre desse vale. Porque muitas das vezes Deus está lá de cima só olhando. Ah, tu quer o livre-arbítrio, não quer? Então vai, faz. Aí Deus está vendo, ó, tem um buraco ali, tu vai cair na frente. Aí a gente faz aqui, ó, pau no ouvido quebrado e vamos embora. Aí, bum, cai no buraco. Aí eu avisei que tinha um buraco, infeliz, por que tu continuou indo? Aí, velho, oh Deus, me tira do buraco. Então, agora você fica aí um pouquinho, filho, pra você aprender como dói ficar no buraco. Ah, mas Deus não me socorre, Deus. E Deus está lá, eu te avisei, filho. Eu mostrei vários caminhos para tu ir para lá. Eu te mostrei que era para tu parar. Eu te mostrei que era para tu voltar e pegar outro caminho. Mas tu quis ir. Agora fica no buraco. Deus vai te tirar do buraco? Vai te tirar do buraco, mas não na hora que a gente quer. Entende? E esse tempo a gente não sabe esperar. Esse tempo a gente não entende. A gente passou uma vida inteira não ouvindo a palavra de Deus, as instruções, não ouvindo a voz de Deus falando com a gente. Aí a gente vive 2 dias de tribulação, já quer sair da tribulação. Passei uma vida de rebeldia. Passei uma vida de vivendo do jeito que eu queria, porque estou no tempo da graça. Aí caí na prova, eu quero a solução rápida. Deus não vai te dar a solução rápida, sinto te dizer. Porque Deus tem um limite. Não queira deixar o limite de Deus chegar na sua vida. O castigo, ele é inevitável. Entenda isso. Porém, quando a gente ora, uma oração intercessória e Deus não atende às nossas orações. Como eu comecei dizendo, nós hoje intercedemos uns pelos outros porque nós temos exemplos na Bíblia de que homens de Deus intercediam e Deus abençoava. Porém, no segundo ponto, a gente falou, o povo chegou num limite diante de Deus que Deus falou, olha, nem se tivesse esses homens que intercediam antes, eu não vou livrar o povo. Quando nós pecamos contra Deus, como um dos pecados que a lição nos mostra, é o quê? Apostasia. O que é apostasia? O que é se apostatar? Abandonar a fé. Abandonar a fé. E não só abandonar a fé, mas você começar a criticar, a acusar aquilo que você defendia. Olha como é que é muito mais grave. Sou mais crente não, esse troço maluco. Nada do que está escrito na Bíblia. E a Bíblia é só um livro. Nossa, me iludi muito. Cuidado com isso. Apostasia. Porque quando a gente se desvia da fé, entende? Aí eu vou voltar no tempo da graça. O tempo da graça te permite você se arrepender e você voltar a ter uma vida com Deus. Tá? O tempo da graça te permite isso. Só que João, ele escreve lá na sua primeira carta, João, capítulo 5, versículo 16. 5,16 de 1 João. Ele diz assim, se alguém vir, deixa eu ver se aqui minha foto é 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Apostasia. Uma das coisas que João está falando aqui, uma das coisas que se encaixa no pecado para a morte,
é aquele crente que era uma bênção na presença de Deus e se apostatou da fé. E não só se apostatou, mas agora ele voltou contra a própria fé. Entende? A fé que ele seguia, a fé que ele obedecia, que ele temia, a palavra de Deus. E tem muitos que tomam essa atitude. Aí João está falando assim, por esse, digo que não ora. Por esses. Que ele deixa que Deus vai tratar deles. É Entende? igual Paulo ao contrário, né? Exatamente. Paulo perseguiu e virou, né? Interessante. Olha só, bota lá rapidinho pra gente. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. O próprio Jesus diz: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. Tá? Aí vem agora o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, vamos ler o 28 e o 29 do capítulo 10 de Hebreus. Cadê? Versículo 28 e 29 do capítulo 10. Diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Entenderam esse versículo? Naquele tempo, tinha a lei de Moisés, a Torá. Por que a prostituta ia ser apedrejada? Porque ela cometeu um adultério, né? Testemunha, né? Então, naquele tempo era assim, saiu da lei, morte, apedrejado, tá? Aí ele fala no versículo 29, ó, no 28 ele falou, se alguém quebrar a lei, morre sem misericórdia, basta ter testemunho. Se tiver 2 ou 3 pessoas testemunhando contra você, tu tá dentro d'água, né? Tu vai morrer. A lei de Moisés. Aí ele diz assim no 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Isso é uma pergunta, tá? Vamos ler de novo. Se Moisés tu tivesse 2 ou 3 testemunhas contra você, morria sem misericórdia. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor daquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Ele está falando de quem? Os apóstolos. Ele está falando das pessoas que saíram do caminho e se voltaram contra o Evangelho, tá? E fizeram agravo ao Espírito da graça. Zombar do Espírito Santo. Isso não existe, isso é coisa de maluco. Bando de retardado. Espírito Santo. Isso é emoção. Isso é sentimento. Não tem nada disso. Aí ele fala o castigo que nós seremos julgados. Aí o versículo 38, ele diz assim, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí não tem misericórdia, não tem oração, não tem nada. Tem É a oração que Deus não tem atende. Pregação, não tem nada. Entende? É a oração que Deus não atende. Quando que Deus vai salvar essa pessoa de novo? Se ela se arrepender. Agora não adianta eu orar pela vida dela. Entende? Você pode orar para Deus dar o arrependimento, mas Eu posso. O meu dever, veja bem, o meu dever é orar por todos os homens. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. O nosso dever é orar. Só que saiba que se a gente estiver orando por uma pessoa que se apostatou da fé, dificilmente Deus vai atender a minha oração, a minha intercessão pela vida dela.
Isso não quer dizer que se ela se arrepender, Deus não vai salvar. Vai salvar. Só que se eu interceder por ela, a probabilidade de Deus não atender a minha oração é bem alta. Deixa a Fran falar e depois você fala. É porque a fé tem que vir da gente, né? A pessoa que se apostatar, ela teve a fé, perdeu a fé e agora está tentando um outro caminho tentando um outro caminho, mas não vai conseguir. Então ela tem que voltar atrás de tudo do que está acontecendo para recuperar a fé. Né? Então, eu não digo fé, mas eu troco fé por arrependimento. Ela tem que ter o arrependimento, e não ela tem que voltar à fé. Então, mas se ela não tem fé, ela não vai conseguir se arrepender. Mas eu acho. Tá o ponto. Eu acho que aí é rebeldia, né? A pessoa se rebelde, é rebeldia contra Deus. Sim. E aí, Deus é um Deus de livre-arbítrio. Você não quer, não precisa, como diz, o que você vai fazer no céu se você não gosta, É isso aí. bem, não gosta de corinho, como diz o pessoal antigo, né? Então a pessoa tem a rebeldia contra Deus, e Deus tem problema com rebeldias. Certo. A pessoa tem que se converter, depende dela. Você pode orar para que o Deus toque o coração dela, mas se ela não fizer, não tem, meu bem. É como salvação, você pode orar anos, mas o cara vai ter que fazer a partinha dele. Se ele não faz, não tem. A fé, ela se apostatou da fé. Ou seja, ela falou assim, em outras palavras, ela está falando assim, Mas é uma rebelião, né? tudo isso que eu acreditei até aqui é loró, é garocha, é papo furado. Vou tocar minha vida como um ser humano normal. Estou me apostatando da fé, Mas, Se afastando. me Né? afastando. mas não foi isso que Lúcifer também fez? Se rebelou contra Deus? É também. Ele não se rebelou contra Deus, ele desejou ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele olha para o céu e fala assim, estabelecerei o meu trono ao lado. Ele desejou ser igual a Deus, entende? E aí Deus o expulsou. Deus jogou lá de cima. E aí com ele uma parte dele e a turma, né? O que está acontecendo aqui é... Eu hoje estou aqui na frente, estamos lendo a Bíblia, estamos aprendendo a palavra, estou estourando o tempo da escola. E amanhã eu digo, isso tudo é Lorota. glória. Não quero saber. Aí chega você para mim e fala assim, meu irmão, era uma bênção. Trabalhava tão feliz na obra. Quantas vezes você me ajudou? Eu falo assim, isso aí é papo furado, eu agi por emoção. Nunca foi Deus na minha vida. Eu estou me matando. E cada vez que eu confesso isso, eu estou cauterizando o meu coração para as coisas de Deus. Entende? Agora, a fé em mim já não existe, porque a fé não vem de nós, é dom de Deus. Para eu ter o dom de Deus na minha vida, que é o dom da fé, eu preciso me arrepender. Eu preciso lá na frente olhar e falar assim, poxa, a Francine veio atrás de mim e era verdade, meu Deus. Tem misericórdia na minha vida. Me perdoa. A partir desse momento, o coração de pedra sai e entra um coração de carne. Um coração sensível. Um coração que agora vai voltar a sentir. E aí eu recebo novamente o dom da fé. Mas antes teve que ter o arrependimento. Entende? Então por isso que eu estava te dizendo, eu trocaria a fé, voltar à fé por voltar ao arrependimento. Então, antes da fé vem o arrependimento. Tem um arrependimento sempre. Interessante? Primeiro eu me arrependo. Entendeu? E depois eu tenho fé. Sem arrependimento não tem fé, porque se você não se arrepende, Porque você não vai acreditar que fez a fé vem pela salvação. E eu só sou salvo se me arrepender. Entende? Eu tenho fé porque eu sou salvo. Por isso eu creio. Mas para eu ser salvo, eu tive que me arrepender. Eu tive que reconhecer. Não passo de um lixo, não passo de um saco de osso
que saí do pó da terra e vou voltar para o pó da terra. E sem Deus eu não sou nada. O que vai ser a minha vida pós-terra? Aí Deus me salva. Aí agora eu creio, eu tenho fé, porque eu sou salvo. Aí vem as outras partes, justificação, né? Vem a purificação, vem todas as outras partes que vêm acontecer no processo da minha vida. E eu agora eu tenho que lutar para me manter salvo. Encosta ali. Entendeu? Eu tenho que lutar para me manter salvo. E é nessa luta que muitas das vezes muitos caem. Entendeu? É nessa luta que muitas das vezes a pessoa se acha autossuficiente e acaba caindo. Para a gente encerrar, a gente viu na nossa leitura base, tá, de Ezequiel, que foi mencionado lá 3 figuras importantíssimas, que era a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Bota lá, Ezequiel 14. Eu já estou terminando. Ele diz assim no versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Mais uma vez, estava tão sério o caso de Israel, do povo de Deus, que a gente viu que Jeremias, Deus usa o nome Moisés e Samuel, com Jeremias. E a gente aprendeu que eles eram contemporâneos, né? Jeremias, Ezequiel e Daniel estavam acontecendo no mesmo período de tempo, porém em lugares diferentes. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, nós estamos falando de 3 pessoas, 3 homens que estavam no mesmo tempo acontecendo coisas diferentes em lugares diferentes. Certo? Jeremias intercedeu pelo povo. Deus falou, Moisés e Samuel, pode estar aqui que nada vai acontecer. Agora Ezequiel não está intercedendo pelo povo. Ezequiel está entregando uma profecia. E no meio dessa profecia, Deus menciona Noé, Daniel e Jó. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio de vós, eles livrariam apenas a vida deles. Nem as filhas e os filhos, só a vida deles seria livrado do castigo. E é tão severo, que a gente precisa entender que toda hora, nos versículos seguintes, Deus fala assim, vivo eu, diz o Senhor Jeová. Isso é como se Deus estivesse dando a martelada. Ou eu não sou Deus para cumprir o que eu falo. É isso que ele está falando. Sabe na briga de homem que fala assim, se eu sou homem, tu não sai daqui, meu. Sabe? Não tem esse ditado? Principalmente no Nordeste, no interior, tem muito disso. Né? Se tu sair daqui, então eu não sou homem. É o que Deus está falando para o povo. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que agora não adianta ninguém interceder por vós. Daniel, vamos pegar Noé. Noé construiu uma arca no meio de um deserto. Todo mundo caçoando um homem, todo mundo rindo, debochando. Veio o dilúvio. Ele perseverou. Né? No meio, sendo zombado, sendo caçoado, ninguém acreditando nele. Porém, ele salvou ele e a família dele. Daniel foi jogado na cova dos leões porque adorava ao Deus de Israel. Não fazia nada de errado. Já era governador. Só porque dobrava o joelho lá em frente à janela 3 vezes ao dia, os invejosos fizeram o rei que gostava de Daniel assinar um decreto que não podia adorar outro Deus dentro da Babilônia. Vem o rei todo angustiado, Daniel, agora vou ter que te jogar na cova dos leões que armaram contra ti. Só que aí o leão virou travesseiro. Olha a moral desse homem. Tá?
O homem que, quando virou governador do Egito, conseguiu poupar o Egito da escassez de fome, na qual o Egito virou a maior economia da época. Que todos ao redor tiveram que ir ao Egito, graças a Daniel, no Egito. Por causa de Daniel, todo o povo de Deus foi para o Egito. Daniel Daniel? José. Não, José, desculpa, perdão. José, né? Por causa de José, todo o povo de Deus foi para o Egito. E ele conseguiu. Aí vem Daniel agora, lá na frente. Lá na Babilônia. Intercedendo, orando pelo povo de Deus. Aí se tornou quase que governador também, né? Dentro da Babilônia. Atingiu um alto cargo. Por quê? Porque era um jovem, bonito, podia trabalhar no palácio. Por quê? Porque interpretou o sonho de Nabucodonosor, o qual os magos não conseguiam. Entende? Ele era sábio, né? Sábio. Ele era sábio. Ele não se contaminou com a comida do rei. Ele falou, vou ficar à base de legume e água. E o interessante, desculpa, interrompi. Sim? O interessante da história de Daniel é que ele não se deixou corromper pela cultura que estava ao redor dele. Esse é o detalhe. E assim ele começou a conquistar aquelas pessoas de dentro para fora. Porque foi de dentro dele para fora que ele começou, que as pessoas começaram a falar, nossa, esse homem, ele é diferente. Exatamente. Né? O que tá em exposição aqui é justamente o posicionamento de uma pessoa que teme a Deus. Em tempos duros, continua em tempos fiel. difíceis. Isso aí. Esse é o ponto. Porque, como eu citei Noé, tempos difíceis. Povo zoando, povo rindo, povo debochando. Ele se manteve ali na posição. Deus mandou fazer, eu vou fazer. Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônicos, né? Mais comuns. Não vou se curvar, não vou me curvar diante da tua estátua, não. Então vai para a fornalha. Aí tinha um quarto homem já esperando eles na fornalha. É saber se posicionar. E Jó? Vem a mulher, abandona esse Deus e morre. Maldiçoa esse Deus. Morre, filho. Porque acabou para tu. Você fala, como uma louca fala tu. Nu, saí do ventre da minha mãe e é nu que eu vou voltar para lá. Ele falou uma coisa muito Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não quer se proceder. Exatamente. Aceitaste o bem de Deus com prazer, agora o mal tu não quer aceitar? Né? Ele se posicionou. Ele não foi contra Deus. Jó não foi contra Deus. A gente já estudou aqui o livro de Jó e a gente viu que Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas não se revoltou contra Deus. Ele falou, maldito o dia que eu vim para essa terra. A raiva de Jó, imagina. Mas ele não falou contra Deus. Ele procurou respostas, sim. Mas não se voltou contra Deus. Então nós temos 3 figuras aqui. 3 de grandes exemplos. E aí Deus fala, se esses 3 homens estivessem no meio do povo, eles livrariam somente a sua alma. Mas Daniel era contemporâneo. Já estava falando de um... Porque Noé e Jó nem judeu não eram. Só que eram antigos. Né? Por que não era judeu? Alguém pode me responder? Porque foi antes do... É isso aí. É. Né? Antes do povo se tornar uma nação. Eles paravam no Ur. Exatamente. Então, Noé e Jó não eram nem judeus. Mas Daniel era judeu. Mas já existia um Deus. Né? Só que Daniel era judeu, estava preso na Babilônia, na mesma época. E Deus fala através da profecia já usando Daniel.
Vocês já conseguiram entender, acompanhar a linha de raciocínio? Deus pega duas figuras antigas que todo mundo conhecia, que era Noé e Jó. Todo mundo sabia quem era eles. Todo mundo sabia que eles tinham feito. Só que no meio dessas três figuras, Deus pega uma atual. Contemporâneo. Pega uma atual. Ó, quando vocês estão aí na rebeldia, tem um homem aqui no meio de vocês. Não aqui no meio, né? A forma de dizer. Mas no mesmo tempo, na mesma idade, no mesmo momento que vocês estão aqui sendo ameaçados. Passando as mesmas coisas. Esse homem está na Babilônia me honrando. É o que Deus está falando. E ele usa essas três figuras para dizer: a coisa está séria. E por que o povo, para a gente encerrar, por que o povo, mesmo assim, não temia, não obedecia? Porque se até então os que intercederam pelo povo, Deus perdoou, assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra e falou: se houver 10 justos, ele não destruiria. Jerusalém tinha muito mais que 10 justos já. Por isso que Deus não vai destruir Jerusalém. Por isso que o povo não acreditava nas profecias. Por isso Deus se revoltou com o povo. Mais uma vez eu pego e digo: hoje eu vivo no tempo da graça. Deus não vai me castigar como castigava o povo. Então eu vou continuar vivendo, porque Deus conhece meu coração. Eu vou encerrar a lição falando disso. Ah, porque eu vivo no tempo da graça, porque a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Então não tem problema eu errar. Eu erro, me arrependo. Cuidado. Porque o povo estava pagando para ver. Ah, se Deus iria poupar Sodoma e Gomorra com 10 justos, Jerusalém tem muito mais de 10. Ele não vai destruir Jerusalém. Só está ameaçando a gente. É o que o povo acreditava. Entende? E aí a gente vive nessa nossa mentalidadezinha medíocre. Vive no tempo da graça. Pô, estou errando aqui, estou pecando, mas vou pedir perdão, Deus vai me perdoar. Cuidado. Não pague para ver. Não viva nessa mentalidade. Deus tem um limite. Deus tem uma medida. E quando esgotar, independente se Jesus já voltou ou não, pode custar caro a sua vida. Amém?